Num edifício de betão abandonado, no meio da cidade, havia uma mulher, brasileira, doente, sem forças, sem casa, quase sem ninguém. Durante dias, um grupo de adolescentes entrou naquele lugar, não para ajudar, não por curiosidade inocente, mas para agredir, para humilhar, para tratar o sofrimento de uma pessoa como se fosse uma forma de entretenimento. E quando acharam que ela já não respondia, quando pensaram que estava morta, arrastaram-na pelo interior do edifício e atiraram-na para um poço com água. Ela ainda estava viva. O nome dela era Gisberta Salce Júnior. E este caso deixa uma pergunta difícil de tirar da cabeça. Quantas vezes uma pessoa precisa de ser ignorada antes de morrer? Bem-vindos ao Arquivo Criminal. Gisberta nasceu em 1960, no interior de São Paulo. Cresceu num Brasil onde ser quem ela era significava estar em perigo permanente. Nos anos 1970 e 1980, um cenário de violência recorrente contra travestis e mulheres trans em São Paulo, com uma frequência que a imprensa mal registava. Não havia proteção, não havia debate. Havia mortes que não chegavam às primeiras páginas. Com cerca de 18 anos, Gisberta foi embora. Escolheu a Europa, primeiro a França, depois Portugal. Chegou ao Porto com cerca de 20 anos. Tinha iniciado o processo de transição. Tinha presença, energia, vontade de começar de novo. E durante algum tempo, conseguiu. Na noite portuense das décadas de 1980 e 1990, Gisberta encontrou o seu lugar. Trabalhou como artista transformista em bares e boites da cidade. Era conhecida, era a diva. Loira, vistosa, com carisma que as pessoas que a conheceram ainda descrevem com afeto. Quem a via em palco, segundo quem chegou a conhecê-la, via uma mulher completamente no seu elemento. Mas a vida foi mudando. Em 1996, Gisberta descobriu que era seropositiva. Segundo relatos publicados, recusou tratamento em alguns momentos. O motivo exato não é claro. O que se sabe é que, a partir daí, a saúde dela se deteriorou rapidamente. O vírus foi fazendo o seu caminho. A tuberculose pulmonar veio, depois a pneumonia, depois a candidíase laríngea. As drogas agravaram tudo. O trabalho foi escasseando, as noites em palco foram ficando mais raras. E depois pararam. Uma das pessoas que a conheceu descreveu a mudança desta forma. Passou de uma mulher muito bonita, glamourosa e a viver bem, para uma mulher com roupas rasgadas, sem maquilhagem, já sem tacões. Gisberta frequentava as associações, Migalha de Amor e Espaço Pessoa, para comer, tomar banho e conversar. Passou mais de 3 semanas internada no Hospital Joaquim Urbano. Esteve numa comunidade terapêutica em Setúbal, mas saiu antes do tempo e depois ficou sem casa. Construiu uma tenda improvisada, barrotes como suporte, materiais encontrados no local, dentro de um edifício de betão abandonado na Avenida Fernão Magalhães, 127 no Porto, perto do campo 24 de Agosto, no coração da cidade. O edifício tinha uma história própria. Iniciado nos anos 1970 para ser um projeto do Grupo Pão de Açúcar, nunca foi terminado. Ficou assim. Uma estrutura de betão, com fossos, pisos por acabar, água acumulada no subsolo, no centro de uma das avenidas mais movimentadas do Porto. E ali, naquele edifício, Gisberta vivia. Era o tipo de invisibilidade que não precisa de ser inventada. Estava ali, no meio da cidade, visível para quem passasse na rua, invisível para quem podia ter mudado alguma coisa. Quantas vezes uma pessoa precisa de ser ignorada antes de morrer? Há instituições, associações e serviços que conheciam realidades como a de Gisberta. O caso expôs fragilidades numa rede que deveria proteger pessoas vulneráveis e que, no caso dela, não foi suficiente. Mas aqui a história dá uma volta que muda tudo. 3 adolescentes, ligados ao ambiente escolar e institucional que depois surgiria no processo, descobriram o edifício ao fazerem grafite nos seus muros. Encontraram Gisberta, começaram a conversar, levaram-lhe comida, chegaram a cozinhar para ela no local. Havia ali, por um momento, qualquer coisa parecida com a humanidade. Gisberta contou-lhes das doenças que tinha, verbalizou a fraqueza e eles ouviram. Os 3 foram os primeiros, mas depois contaram aos colegas, na escola, na oficina de São José, onde 11 dos 14 jovens que acabariam por estar envolvidos no caso eram internos ou frequentadores regulares. A oficina
acolhia rapazes retirados de famílias negligentes ou maltratantes em situações de vida difíceis, jovens com histórias de violência e abandono. Isso não desculpa o que aconteceu, absolutamente não, mas explica algo sobre como um grupo inteiro pôde chegar àquele lugar. O edifício abandonado tornou-se um ponto de encontro. As visitas aumentaram, o grupo cresceu, e aqui é preciso ser claro sobre o que os autos mostram. 14 adolescentes estiveram envolvidos no caso, mas com responsabilidades e participações diferenciadas. Nem todos estiveram lá nos mesmos dias, nem todos foram responsabilizados da mesma forma. A questão que o julgamento e os anos seguintes não conseguiram responder completamente é esta: quem estava a acompanhar aqueles jovens? Quem notava as ausências? Quem, nas instituições por onde passavam, deveria ter percebido o que se estava a passar e não percebeu? Na oficina de São José, não houve uma intervenção a tempo. A partir de 15 de fevereiro de 2006, o ritmo mudou. As agressões físicas e sexuais sucederam-se ao longo de vários dias. Gisberta, com o corpo destruído pela doença, sem forças para se defender, ficou cada vez mais fragilizada. Há descrições no processo que não vale a pena detalhar aqui, além do necessário. O que importa é o que aconteceu no final. O grupo decidiu que ela já estava morta. Amarraram-na a um pedaço de madeira, arrastaram-na pelo interior do edifício e atiraram-na para o fosso com água no subsolo. Ela ainda estava viva. Ninguém voltou, ninguém verificou, ninguém chamou ajuda. A autópsia realizada pelo Instituto de Medicina Legal concluiu que a causa direta da morte foi o afogamento. As lesões infligidas pelos adolescentes não foram consideradas fatais por si só. Este enquadramento não foi apenas uma conclusão médica, foi a peça que virou toda a lógica jurídica do processo. E essa virada revoltaria o país. Foi um dos jovens envolvidos que contou o que tinha acontecido, contou a uma professora. A professora e o diretor da instituição alertaram a PSP, a Divisão de Investigação Criminal, os bombeiros, a polícia judiciária e peritos médico-legais foram ao local. Encontraram Gisberta no fundo do poço, já morta. Nos dias seguintes, o caso saiu nos jornais. E aqui aconteceu outra violência, mais discreta do que o poço, mas violência na mesma. Parte da imprensa portuguesa da época noticiou o caso sem reconhecer a identidade de Gisberta. Os títulos diziam: sem abrigo encontrado morto. Um homem, Gisberto, um indivíduo do sexo masculino. A mulher que ela tinha sido durante toda a vida adulta foi apagada nos primeiros dias de cobertura. Como se mesmo morta, a sua identidade ainda precisasse de ser corrigida. A reação não tardou. A comunidade LGBT mobilizou-se. Houve manifestações, houve artigos, houve um debate público que Portugal não tinha tido de forma tão direta sobre o que significava ser uma pessoa trans, em situação de vulnerabilidade, num Estado que se dizia democrático. E depois veio o julgamento. O processo dos 13 menores decorreu no Tribunal de Família e Menores do Porto, à porta fechada, como prevê a lei para casos que envolvem adolescentes. A única audiência pública foi a da leitura da sentença, em agosto de 2006. O juiz Carlos Portela, com o acordo de 2 juízes sociais, proferiu o acórdão. Os crimes considerados provados, ofensas à integridade física qualificadas. Não homicídio, porque a autópsia tinha concluído que a causa direta da morte foi o afogamento. E porque as lesões anteriores não foram consideradas fatais por si só, o enquadramento jurídico foi diferente do que muita gente esperava, e essa interpretação revoltou o país. Das 13 medidas aplicadas aos menores, 6 receberam internamento em centro educativo em regime semiaberto por 13 meses, 5 receberam internamento por 11 meses, 2 receberam acompanhamento educativo por 12 meses por omissão de auxílio. O jovem de 16 anos foi julgado separadamente. Segundo a imprensa da época, foi condenado por omissão de auxílio a 8 meses, com possibilidade de cumprimento em prisão domiciliária. Segundo relatos amplamente publicados na época, o juiz terá classificado os factos como uma brincadeira de mau gosto de crianças que fugiu ao controle. A irmã de Gisberta, Glória Salce, respondeu em direto à imprensa: "Isso aí está pior do que no Brasil." A motivação transfóbica não foi reconhecida nas sentenças. O debate sobre se os crimes deveriam ter sido enquadrados de outra forma nunca chegou a uma resposta definitiva no plano judicial. O Ministério Público instaurou o processo para apurar a responsabilidade penal dos dirigentes da oficina de São José. A família de Gisberta
anunciou a intenção de instaurar processo cível contra o Estado português. E durante o período mais intenso do julgamento, o diretor da oficina de São José cometeu suicídio. Os motivos nunca foram completamente esclarecidos publicamente. A instituição seria encerrada mais tarde, associada a outros escândalos, segundo a da imprensa, envolvendo abusos sexuais sobre jovens acolhidos e desvio de dinheiro. A pergunta que o caso deixou não é apenas sobre o que aqueles adolescentes fizeram, é sobre o que se passou dentro das instituições por onde passaram, quem os acompanhava, quem devia ter intervindo, quem via o que se passava e não agiu. Mas Gisberta não foi esquecida. Em 2007, Pedro Abrunhosa compôs a balada de Gisberta. Saiu no álbum Luz. Maria Bethânia interpretou-a. A canção percorreu os dois lados do Atlântico, transformou o nome de Gisberta numa memória partilhada entre Portugal e Brasil, num ponto de encontro entre quem nunca a conheceu, mas não quis deixar de a reconhecer. Vieram os livros. Afonso Reis Cabral publicou em 2018 o romance Pão de Açúcar, a partir da perspectiva de um dos jovens envolvidos. Alberto Pimenta escreveu em 2013 o livro-poema Indulgência Plenária, como homenagem e denúncia. Vieram documentários, peças de teatro, reportagens que recolocaram o seu nome em circulação quando o tempo tentava apagá-lo. E veio finalmente a Rua. A proposta passou primeiro pela discussão toponímica, com votação apertada. Mais tarde, em 2024, a Câmara do Porto aprovou a da atribuição do nome de Gisberta a uma rua no Bonfim. Em 24 de maio de 2024, essa rua passou oficialmente a chamar-se Rua Gisberta Salles Júnior, 18 anos depois. O edifício da Avenida Fernão Magalhães, 127, foi entretanto demolido. No local está já a ser construído um empreendimento imobiliário de grande dimensão, anunciado com centenas de apartamentos e um investimento de cerca de 150 milhões de euros. Uma torre nova sobre o lugar onde Gisberta viveu e morreu. A cidade segue. As cidades sempre seguem. Nos anos que se seguiram à morte de Gisberta, Portugal avançou no reconhecimento legal da identidade de género, com mudanças importantes a partir de 2011. O caso tornou-se um marco simbólico nesse debate. Não porque a morte de uma pessoa deva ser o preço do progresso, mas porque foi impossível ignorar o que ela revelou. Gisberta Salles Júnior tinha 45 anos. Tinha saído do Brasil para sobreviver. Tinha construído uma vida, perdido essa vida e procurado reconstruir o que sobrava com o pouco que tinha. Tinha um nome, uma história, uma voz que cantava em palcos e que as pessoas aplaudiam. Passou por hospitais, associações, instituições e ruas movimentadas. Mesmo assim, terminou sozinha num edifício abandonado no centro do Porto. E a pergunta que fica, a mesma com que começamos, é uma pergunta que este caso não deixou responder de forma satisfatória. Quantas vezes uma pessoa precisa de ser ignorada antes de morrer? Não há uma resposta limpa. Há factos. Há uma rede que falhou. Há adolescentes com as suas próprias histórias de abandono que fizeram escolhas que não têm justificação. Há instituições que não fizeram o que deveriam ter feito. Há uma imprensa que não soube como tratar aquela que era a identidade real da vítima. Há um sistema judicial que chegou às suas conclusões e deixou muita gente sem conseguir aceitar essas conclusões. E há uma mulher que merecia um fim completamente diferente. Esse é o trabalho do Arquivo Criminal. Não esquecer, não simplificar, não fechar os olhos ao que é desconfortável. Se este episódio te fez pensar, escreve nos comentários o que te perturbou mais. O crime, a sentença, o papel das instituições, o silêncio que rodeou Gisberta em vida. Esta é uma conversa que precisa de ser feita e queremos ouvi-la. Deixa o like se chegaste até aqui. Ajuda o algoritmo a levar esta história a mais pessoas. Partilha, no Brasil, em Portugal, onde estiveres. Inscreve-te no canal para não perderes os próximos casos. E se queres continuar, o próximo episódio é sobre Rui Pedro, uma criança que desapareceu em Portugal em 1998. Um caso que continua sem resposta definitiva. Uma família que nunca conseguiu fechar. Está disponível no canal e não te vai deixar indiferente. Até ao próximo caso.